Olá, prescritos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Hoje vou falar de um assunto que gera muita dúvida entre as pessoas, inclusive entre alguns profissionais, que é falar de protetor solar. Eu, inclusive, recebi bastante pedido no meu Instagram para que eu falasse sobre esse assunto. E dentro da amplitude que é se falar de protetor solar, eu selecionei esclarecer para vocês a diferença entre protetor solar físico e químico. Então hoje nós vamos aprender como que a gente consegue diferenciar esses dois protetores já depois da vinheta. Aqui é a doutora Rafaela Castro. Vamos então dar início ao tema de hoje, que é falar da diferença de protetor solar físico e químico. Vou falar inicialmente alguns pontos técnicos que são importantes, tá? E vou começar falando de protetor solar físico. Primeiramente, um protetor solar físico também é conhecido como protetor solar inorgânico. E dentro desse protetor solar eu vou ter filtros físicos, agentes físicos, que são impermeáveis à radiação, que têm a capacidade de refletir a radiação. Então a radiação incide sobre a nossa pele e ela é parcialmente refletida, ela é quase que toda refletida. Então ela não vai conseguir penetrar a nossa pele e ser danosa à nossa pele. Os principais filtros físicos que nós temos é o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Então são dois minerais que conseguem refletir tanto a radiação UVA quanto a radiação UVB. E para eu identificar então se esse protetor solar é físico ou se ele também é físico, primeiramente eu posso ir lá nos ingredientes, na composição do meu protetor. E aí eu vou identificar lá se está escrito que tem zinco e ou titânio. Uma outra característica que vai me fazer identificar esse protetor, então se ele é físico, é que o zinco e o titânio necessariamente irão conferir uma cor branca ao protetor. Então aqui, por exemplo, ó, esse protetor solar é físico, então ele é branco. Então, um protetor solar físico inicialmente será branco, porque são dois minerais, o zinco e o titânio, que vão conferir essa característica a esse protetor. Ah, e os protetores solares em cor. Então, por exemplo, aqui, ó, um protetor solar em cor base. Então é um protetor solar que inicialmente tinha essa característica branca e foi acrescentado nele pigmentos. Então normalmente é acrescentado o óxido de ferro, então que vai conferir pigmento a esse protetor. E não apenas pigmento, vai conferir também proteção contra a luz visível. Um protetor solar físico, tá? Mesmo sendo branco, o zinco e o titânio já conseguem blindar a nossa pele contra a luz visível. Então, aquela luz de celular, de tablet, por exemplo, dentre, outros exemplos. E aí, quando eu coloco lá o ferro, ele reforça essa proteção contra a luz visível. E quando eu tenho um protetor solar branco, ou em cor, ele não necessariamente é apenas físico. Ele pode ser só físico ou ele pode ter a sinergia dos dois, tanto ser físico como químico. E eu consigo identificar isso não só apenas lendo rótulos, mas geralmente quando esse meu protetor solar ele é apenas físico, vem escrito que ele é um protetor solar mineral. Então ele fala de ser um protetor solar apenas físico. Quando eu tenho um protetor solar que ele é, por exemplo, em spray, ou ele é um gel transparente, por exclusão, eu já sei que esse protetor solar não é físico e nem é a sinergia desses dois, porque, como eu falei, necessariamente o zinco e o titânio vão conferir essa coloração branca. Então, aquele protetor solar em spray em gel transparente vai ser um protetor solar apenas químico.
ok? E agora falando então de protetor solar químico. Um protetor solar químico, ele é conhecido também como um protetor solar orgânico, que tem a capacidade de absorver a radiação. Então essa radiação penetra a pele, esses filtros absorvem essa radiação e transforma essa radiação em uma radiação não danosa à nossa pele, transforma em calor, por exemplo. Quais os exemplos de filtros químicos? Eu tenho, por exemplo, o PABA, que hoje em dia nem é tão usado por ser muito alergênico, se usa muito derivados de PABA, que tem a capacidade de absorver a radiação UVB. A gente tem, por exemplo, benzofenanos, que tem a capacidade de absorver a radiação UVA, dentre vários outros exemplos de filtros químicos. E aí, como eu falei, o filtro químico, puramente químico, ele é em spray ou em gel transparente, é impossível que esse protetor solar também seja físico, ou eu vou ter um protetor solar com cor que eu posso ter essa energia dos dois, tanto físico como químico. Então essas são as diferenças. E como que a gente usa isso no dia a dia? Eu, Rafaela, normalmente, não é nem normalmente, é como uma regra para mim. Eu nunca prescrevo para o meu paciente um protetor solar puramente químico, porque ele não protege, contra a radiação, contra a luz visível. Normalmente eu prescrevo para o dia a dia esses protetores, como esse, por exemplo, que tem a sinergia das duas proteções, tanto seja físico, então que blinda a nossa pele, como também seja químico, para que aquela parcela de radiação que penetra a nossa pele, ele possa absorver e aí essa radiação não ser danosa. E no meu consultório, eu uso um protetor solar mineral, então que é puramente físico, para que eu não tenha nenhuma substância química que possa sensibilizar a pele do meu paciente. Então fica essa dica aí para vocês também. Esse então foi o assunto de hoje, espero que vocês tenham entendido, porém se ficar qualquer tipo de dúvida, podem colocar aí nos comentários, eu vou ter todo o prazer em responder, em esclarecer. Se quiserem também, podem colocar sugestões de temas, então para os próximos temas. Gostou do vídeo? Curte, lembra de se inscrever, acionar o sininho, ativar o sininho, para que vocês tenham lembrete dos próximos vídeos. E toda segunda, então, a gente está aqui no nosso canal Prescrição Sem Medo. E até o próximo vídeo.